Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Bom dia. Good morning. And feliz sábado. Happy Sabbath. Another beautiful Sabbath day in Brazil. Outro lindo dia de sábado aqui no Brasil. Another beautiful special music. E outra música especial muito linda. And it's amazing how even without understanding any of the words, E é uma maravilha saber que, mesmo sem entender as palavras que foram cantadas, our hearts can still be drawn heavenward.
os nossos corações se elevam ao trono de Deus. It's time to plant. É tempo de plantar. But before we plant, there's a very important work that has to be done. Mas antes de plantarmos, tem um trabalho muito importante que tem que ser feito. We need to prepare the soil. Temos que preparar o solo. And so this morning we're going to take a few minutes to talk about preparing the soil. Assim que agora de manhã vamos tomar alguns minutos para entender como preparar o solo. But I would just ask that you would bow your heads with us as we ask the Lord to prepare the soil of our hearts. Mas inclinemos o rosto para que oremos uma vez antes de começar, para entender melhor como prepararmos o solo. Dear Lord, we thank you, Querido Deus, agradecemos we praise you, e te louvamos também. we need you. Nós precisamos de Ti. Take away our stony hearts. Remove nosso coração de pedra. Give us hearts that are in tune with your still small voice. E dá-nos corações que estejam sincronizados com a sua voz suave e mansa. And may we say the things that you want us to say. E que falemos as palavras que devem ser faladas. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amen. This morning we're going to look at a very familiar story. Essa manhã vamos ver, ou observar e estudar uma história muito familiar a todos nós. The parable of the sower. É a parábola do semeador. It's actually found in 3 places in the Bible, E essa parábola está registrada em 3 lugares na Bíblia. which maybe tells you something about its importance. E isso provavelmente fala da importância dessa história. It's in Matthew 13, Está em Mateus 13, Mark 4, Marcos capítulo 4 and Luke chapter 8. e Lucas 8. And this morning we're going to read it from Luke chapter 8, E vamos ler em Lucas 8, verses 5 to 8. versículos 5 ao 8. Go ahead. Just read. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. So in this parable, we have a sower, we have seed, and we have soil. Nessa parábola temos 3 coisas. Temos o semeador, temos a semente e temos o solo. What changes in the parable? Does the sower change? Nessa parábola, o que muda? Does the O seed, semeador, does the seed change? a semente muda? No. Não. The sower and the seed are the same. O semeador e a semente são as mesmas. So the difference is the soil. A diferença é o solo. And I want you to look at this quote here, and I apologize that it's in English. Gostaria que vocês olhassem e vissem essa citação que está em inglês. It says, "The same laws that govern earthly seed sowing govern the sowing of the seeds of truth." As mesmas leis que governam a semeadura da semente na terra também governam as sementes da verdade no nosso coração. Now, this may seem very basic, but to me, this is very profound. Talvez isso pareça muito básico, mas realmente é muito profundo. Because what this means is that I can go to the garden and learn about God as I plant my seeds. Porque para mim isso significa que eu posso ir ao jardim, então aprender de Deus à medida que eu planto as sementes. And as I learn how to take care of these plants, I'm learning how to grow in Christ. E à medida que eu
aprendo a plantar e cultivar essa semente, eu estou aprendendo como me relacionar com Deus, com Cristo. And the opposite is also true. E o inverso também é verdade. When I study the Bible and read about how God relates to us, E à medida, então, que eu também estudo a minha Bíblia e vejo como Deus quer se relacionar conosco, I can go out to the garden and apply those same principles in the garden. eu posso, então, ir na minha horta, na minha lavoura, e aplicar esses mesmos princípios no meu plantio. So let's look at these 4 different types of soil. Então, vamos estudar esses 4 tipos diferentes de solo. Now, I guess before we do that, we need to make sure we know who the sower is. Who's the sower in this parable? Então, antes de começarmos a estudar, vamos tentar entender bem quem que é o semeador nessa parábola. Quem é o semeador? Ultimately, Christ is the sower. Realmente, Cristo é o semeador principal. But he gives us the privilege of sowing as well. Mas Ele também nos dá o privilégio de semear também. What is the seed? O que é a semente? The seed is the Word of God, A semente é a palavra de Deus, the truths in God's Word. as verdades na sua palavra. And what does the soil represent? E o que é o solo? The soil is our hearts. É o nosso coração. So as we look at these 4 different types of soil, I want you to be asking yourself, Assim que, ao estudarmos esses 4 tipos diferentes de solo, queriam que se perguntassem, I want you to be asking God to show you, to search your heart. que perguntem a Deus para que busque o nosso coração And show you which type of soil is your heart. e que descubra, então, que tipo de solo é o seu coração. So the first type of soil is the wayside, the hard packed ground. Então, o primeiro tipo de solo é aquele solo à beira do caminho, que realmente é um solo batido, muito duro. What causes our hearts to become hard? O que causa o nosso coração a endurecer? I believe that it is when we reject the convictions that God puts on our hearts. Eu creio que isso acontece quando rejeitamos as convicções que Deus põe no nosso coração. I know each of you are under conviction on certain things in your lives. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem convicções sobre certas coisas nas suas vidas. Whether it's been here at Adagra, Seja aqui, na Adagra, or whether it was something that you came here already convicted of. ou seja alguma coisa que você já se convenceu antes de vir aqui mesmo. But whatever that conviction is, I just appeal to you this morning. Mas seja o que for que Deus pôs no seu coração como convicção, eu quero apelar a você hoje. I plead with you. Eu queria realmente apelar a você hoje. Don't push aside the convictions of the Holy Spirit. Não rejeite as convicções que o Espírito Santo pôs no seu coração. Because if you do, your heart will grow harder. Porque se você rejeitar, o seu coração se endurecerá. And each time you reject that still small voice in your mind, E cada vez que você rejeita aquela voz suave e mansa na sua consciência, the soil becomes harder. o solo do seu coração se endurecerá. In Hosea chapter 10 verse 12, it talks about breaking up the fallow ground. Em Oséias 10:12 fala de quebrar o solo duro. God wants to break up that hard heart. Deus quer quebrar esse coração de pedra duro nosso.
And the way he does that is through the convicting power of the Holy Spirit. E a forma que ele faz isso é através da convicção do Espírito Santo, falando a nós. So this morning I just appeal to you, as Paul says in 2 Corinthians 6:2. E assim eu apelo a vocês, como Paulo falou em Coríntios 6:2. Now is the time. Hoje, agora é o momento. Now is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. Don't put it off till tomorrow. Não espere até amanhã. We don't even know how much longer this world is going to continue. Realmente não sabemos quanto mais tempo esse mundo tem. Things are in a mess. Tudo está numa reviravolta. Don't harden your heart. Não endureça o seu coração. We're going on to the second soil, E agora avançamos ao segundo tipo de solo. and that is from Luke 8, verse 6. E encontramos esse segundo tipo em Lucas 8:6. Just read it. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. So, the seed fell, it sprang up quickly, and then it withered. Assim que a semente cresceu e secou por falta de umidade. It's interesting, in each of the Gospels it says a little bit different. Interessante que em cada um dos evangelhos essa parábola é descrita um pouquinho diferente. The sun came out, Em outra fala o sol saiu and it scorched the young plant, e queimou a plantinha which nova, had no root. que ainda não tinha raízes. And in Luke it says it had no moisture. E em Lucas fala que não tinha umidade. But the thing that's consistent is it hears the word and it springs up quickly. O que é consistente nessas duas versões é que a semente caiu, foi ouvida a palavra e nasceu rápido. I Brotou rápido. imagine that you have seen this in your Christian life. Eu creio que você tem experimentado isso na sua vida cristã. When we first moved to Tennessee, I Primeira met vez- a lady. Na primeira vez que mudamos para Tennessee, conheci uma senhora She had not been a Seventh-day Adventist for very long, e ela não tinha sido uma adventista por muito tempo, but she was zealous, mas ela tinha um zelo and she embraced all kinds of reforms in her life. e ela abraçou com corpo e alma todas essas diferentes reformas na sua vida. And I was encouraged by her. E eu fiquei encorajada, But after maybe 2 years, mas depois de 2 anos, talvez, she started to become discouraged. ela começou a se desencorajar. The sun came out and scorched that young plant. O sol saiu e queimou essa planta, que ainda era nova. There wasn't that moisture. Não existia aquela umidade. In Christ Object Lessons, it said the motive has to be love. No caminho, no livrinho Palavras de Jesus, Parábolas de Jesus, it says, The motive has to be love. o motivo tem que ser amor. Yes. So she was focused on herself and her good works. Ela estava focalizada ou voltada a si mesma e aos seus bons atos. And she became very discouraged. E ela ficou muito desapontada. The whole family left the church. E toda a sua família deixou a igreja. She went back to all of her old ways. E ela voltou a todos os seus caminhos anteriores. She was actually one of our neighbors, Ela era uma das nossas vizinhas. and she became known as the community drunk. E ela se tornou conhecida como a bêbada da comunidade, da vizinhança. I continued to visit her over the years, Eu continuei a visitá-la. and she was always zealous to tell me of the Lord and His goodness. E ela continuava ainda muito entusiasmada de falar de Deus e da sua bondade. But the fruit of her life was not agreeing with her testimony. Infelizmente, os frutos que ela demonstrava não estavam em conexão, em sincronia com o que ela falava. A very sad end to her life. E realmente foi um fim triste à sua vida. She died of liver cancer about 2 years ago.
E ela acabou morrendo de câncer do fígado há uns 2 anos atrás. You know, and I praise God that He's merciful. E eu dou graças a Deus que Ele tem misericórdia. I wouldn't say that I know her end result, E eu não posso julgar que eu saiba qual é o resultado final da but I sua. would say that her story reminds me of the stony ground. Mas tenho que dizer que a história dela me lembra do solo pedregoso. I want to just share a few sentences from Christ Object Lessons. Gostaria de compartilhar com vocês alguma dessas citações que encontramos no livro Parábolas de Jesus, Speaking about this part of the parable, falando especificamente sobre o solo pedregoso. the love of self is not subdued. O amor de si mesmo não é submetido. The stony ground hearer depends on self instead of Christ. Aquele que ouve e tem um solo pedregoso, ele pensa em si mesmo em vez de ouvir a Deus. They do not give themselves entirely into His hands. Eles não se colocam inteiramente nas mãos de Deus. True holiness is wholeness in service. Verdadeira santidade é santidade em serviço. Christ asks us to give an unreserved service to Him. Cristo pede de nós que demos um coração, um serviço completo, sem reservas. I want to encourage you to go back and read this section. E gostaria que voltassem e lessem essa sessão aí nesse livro. I have just a quick illustration. Eu tenho uma ilustração rápida. In that section, it says that this Christian can appear very beautiful. Aí fala que esse cristão pode parecer que tem uma vida muito linda. And water and oil, when you mix them, it can look quite nice. E se você observa a água com o óleo, quando você mistura, parece que é muito bonito. It's sort of like the service where self is mixed in. É o tipo de serviço quando nós mesmos estamos aí investidos ou misturados com o serviço a Deus. But as it sits, or as trials come, À medida que deixamos aí parado, ou à medida que as provações vêm, and it reminds me of Matthew 7, where Christ says, "Depart from me, I never knew you." faz-me lembrar então aí onde em Mateus 7 Jesus diz: saí daqui, não vos conheço. But I did all these things for you. I healed and I preached and I did all these things. That's what we will say. Mas eu posso falar, mas eu fiz todas essas coisas por ti, Cristo. Eu curei, eu preguei, fiz muitos milagres. So this quote says it well. The effort to... Can you just do it in Spanish? Or Portuguese, sorry. Aqui encontramos a citação, fala, o esforço que serve ambos a Cristo e a si mesmo faz que quem escuta e tem um coração pedregoso, ele não endurará ou não perseverará quando o teste venha sobre ele. Okay. So, the effort to serve both self and Christ is what the stony ground represents. E o terreno pedregoso realmente representa aquele que tem um esforço de servir a Deus e a si mesmo. And the oil and the water show us it's not possible. E a ilustração que temos do óleo com a água, vemos que isso não é possível. You know, I hope and pray that none of us have the hard heart of the wayside. Espero que nenhum de nós tenhamos o coração endurecido como aquele à beira do caminho. But I think there's many of us who have a stony heart. Mas creio que muitos de nós temos um coração às vezes duro, pedregoso. And there's many more of us who have a thorny heart. E eu acho que muitos mais de nós ainda temos um coração espinhoso. So the third type of soil was the soil with all the weeds.
Assim que o terceiro tipo de solo era aquele que tinha muitos espinhos, muitas ervas daninhas. And if you look at the different versions of this in Matthew, Mark, and Luke, E se você observa e estuda as diferentes versões que temos dessa história em Mateus, Marcos e Lucas, there's four different things that Jesus says represent the thorny ground, tem quatro or coisas, represent the thorns. tem quatro coisas que Cristo diz representar esses espinhos. The cares of this world, Primeiro, são os cuidados do mundo, the deceitfulness of riches, o engano das riquezas, the lusts of other things, as cobiças ou desejos de outras coisas and the pleasures of this life. e os prazeres desta vida. I will confess that this is the group that is easiest for me to fall into. Confesso que esse é o grupo que é para mim, parece o ser mais fácil de eu cair. Ou me You know, colocar. being a farmer, there's many things that you have to try to wrap your mind around. Como um agricultor, tem muitas coisas que eu tento entender e administrar. And it's very easy for me to just get burdened by all the things that need to be done. E é realmente muito fácil eu me sentir sobrecarregado com todas as coisas que têm que ser feitas. And it's easy for me to lose my focus on Christ. E é fácil para mim perder aquele meu foco, tirar a minha mirada de Deus. Mrs. White in Christ Object Lessons points out A senhora White, no livro Palavras de Jesus, mostra that the poor are concerned about their lack. que os pobres estão preocupados com o que lhes falta. And the rich are concerned about possibly losing what they have. E o rico está preocupado, talvez, em perder o que ele tem. So this is for everybody. Assim que isso se aplica a todos nós. We are all tempted to get caught up in the cares of this world. Todos nós somos tentados a realmente estarmos sobrecarregados com as preocupações desta vida. And then there's the deceitfulness of riches. Então vem o engano das riquezas. I believe money is the biggest god of this age. Creio que o dinheiro é o maior Deus da nossa história, da nossa era. And the thing that makes it so deceitful is that it tries to give you what God promises to give you. O que faz as riquezas tão enganosas são que ela tenta oferecer o que Deus promete dar-nos. Riches promise you security. As riquezas prometem segurança. Riches promise you freedom. As riquezas prometem liberdade. Riches promise you happiness. As riquezas prometem dar-lhe felicidade. Riches promise you peace. E prometem dar-lhe também a paz. But it's all a mirage. Mas é tudo uma miragem. It won't bring those things. Ela não traz nada disso. Only God can bring those things. Somente Deus pode trazer isso a nós. I think the best illustration of this comes from a story I heard from my brother. Eu acho que a melhor ilustração que se aplica aqui eu ouvi do meu irmão. He served for a number of years with his family in the country of Yemen. Ele serviu com sua família, creio, como missionário no país Iêmen, In the Middle East. aí no Oriente Médio. And this is a true story he heard while he was there.
E essa é uma história verdadeira que aconteceu aí quando eles trabalhavam lá. There was a sheikh or a chief who was over an area of the country. Tinha um sheik, né, um chefe quando ele morava aí, numa parte do país. And he was very wealthy. E ele era muito rico. In fact, he was so wealthy that he had his own walk-in vault to store his riches in. E de fato ele era tão rico que ele tinha o seu próprio cofre forte que ele podia realmente entrar dentro. Era como se fosse um quarto, um cofre tão grande que era para guardar suas riquezas. And one day he walked into the vault to enjoy his riches. E um dia ele entrou então nesse cofre forte para apreciar as suas riquezas. And I don't know whether it was a breeze or what it was, but somehow that door shut. E não sei se foi um vento que bateu, mas acabou fechando aquela porta atrás dele. And he was locked in there with his riches. E ele acabou ficando trancado ali dentro daquele cofre com suas riquezas. Were those riches able to help him escape? Aquelas riquezas ajudaram a sair, a livrá-lo dali. He suffocated in that vault Ele sufocou ali dentro daquele cofre and died surrounded by his riches. e morreu no meio das suas riquezas. May that not be you. Que isso não aconteça com você. I think we all want to be the good soil. Creio que todos queremos ser ou ter aquele solo Yeah, I wanted bom. to say something else. Sorry, Desculpe. I do have something else I want to say Eu ainda tenho alguma coisa a acrescentar. about the thorny ground, and that is, well, let me ask you, what is the definition of a weed? Bom, o que eu iria acrescentar sobre esse solo espinhoso primeiro eu vou fazer uma pergunta. Qual que é a definição de uma erva daninha? There may be a number of definitions, but the definition I like Talvez haja várias definições, mas a que eu gosto is that a weed is a plant in the wrong place. uma erva é uma planta que está no lugar errado. So that plant may be good. Talvez aquela planta seja boa. If I'm growing a bed of baby lettuce, Se eu estou cultivando alfaces and a tomato plant starts coming up in that bed, e naquele canteiro uma plantinha de tomate cresce aí no meio da minha alface, that tomato to me is a weed aquela plantinha de tomate para mim é uma erva daninha. because we're going to use a special harvester to harvest that lettuce, and that tomato plant is going to be in our way. Porque nós vamos utilizar um método especial para colher aquela alface e aquela planta de tomate vai atrapalhar. So weeds can be good things. Assim que as ervas daninhas podem ser coisas boas. And I just challenge you to look at your life. E eu gostaria de desafiá-los a olharem e observarem as suas vidas. And even if your life is filled with good things, E mesmo que a sua vida esteja cheia e plena, repleta de coisas boas, if those good things are choking out the best things, which is your time with God, se essas coisas boas e nobres estão sufocando o teu tempo com Deus, those weeds are going to be hurting. Those good things that you're doing are going to be hurting your spiritual life. e essas coisas boas que você tem na sua vida vão estar atrapalhando e realmente fazendo dano à sua relação com Deus. I would love to share illustrations, but we will continue on for time. Gostaria de ter mais ilustrações para mostrar-lhes, mas a gente vai continuar. You can think of your own illustrations. Talvez você pode pensar nas suas próprias ilustrações, o que você tem na sua vida. Okay, so the good soil is what we all want to be. Assim que o solo bom é o que a gente That todos soil queremos ser. that brings out 30 or 50 or 100-fold increase.
Aquele solo que era boa terra, onde deu 100 por 1, 50, 80. One thing that we need to remember, though, is that it doesn't matter how much the increase is. O que temos que pensar que não é a quantidade do retorno, seja 50 ou 100 The por 1, Bible tells us we're not to compare ourselves among ourselves. porque a Bíblia diz que não devemos comparar-nos uns com os outros. When it comes to talents, it's the same. Quando se refere a talentos, é a mesma coisa. Some has 1, some has 10. Alguém pode ter 1, outro pode ter 10. The point of the parable is that the good soil is producing an increase. O ponto realmente da parábola é que a boa terra está produzindo fruto. Here are some things that I got from Christ Object Lessons. Aqui eu vou falar algumas coisas que eu tirei do livro Parábolas de Jesus. And I hope they'll encourage you. Espero que seja de encorajamento para você. Because I think we all find ourselves in those 3 bad soils. Porque creio que todos nós, um ponto ou outro, nos encontramos com o mesmo tipo de How am I ever going to be the good má soil? terra. Como que podemos ser essa boa terra? The good soil is not found in a heart that is without sin. Okay, so not a heart without sin. A boa terra não é encontrada num coração sem pecado. So we're not talking about perfection. Não estamos falando de perfeição. An honest heart who yields to the convictions of the Holy Spirit. This is the good soil. An honest heart that yields to the conviction of the Holy Spirit. A boa terra é um coração honesto que concede ou aceita as impressões do Espírito Santo. A heart that confesses guilt. Um coração que confessa a culpa. A heart that feels the need for mercy. Um coração que percebe a sua necessidade de misericórdia. A heart that has a sincere desire to know truth. Um coração que tem um desejo sincero de conhecer a verdade. There's more, but I want you to go and find it. E existem outras coisas, mas eu gostaria que você fosse e investigasse por você mesmo. We're going to end by connecting the soil and the sky. Vamos terminar conectando o solo com os céus. How many of you have ever seen a solar eclipse? Quantos de vocês viram uma eclipse solar? Have you seen one? Have you seen? No. Você já viu alguma? You. Yes. Have you seen a solar eclipse? A complete? Total. Não. Okay. Ela está perguntando se eu vi uma eclipse total solar. Eu falei que ainda não. Has anyone seen a we don't total have time. solar Alguém já eclipse? viu Okay. alguma eclipse total? We don't really have time. We're just going to rush on. Okay, Não so temos tempo, assim que vamos avançar, mas in August 21, 2017, em 17 de agosto de 2017, there was a solar eclipse that was coming across the United States. veio uma eclipse solar que ocorreu aí nos Estados Unidos. August 21, 2017. 2017. Desculpa, a data era 21 de agosto de 2017. If it hadn't been for my husband and my son-in-law, we would have missed it. Se não fosse pelo meu esposo e o meu genro, eu teria perdido essa So men eclipse. take note. Assim que alguns homens notam essas coisas. This is just a very quick picture of what a solar eclipse actually is. Essa é uma ilustração de o que ocorre numa eclipse The solar. sun is shining on the moon and casting a shadow on the earth. O sol está refletindo na lua e a lua então acaba sendo refletindo o sol na terra. A sombra na terra. And this is sort of what you see going left to right. E é isso que It's você the vê process. nessa eclipse, indo da esquerda à direita, nesse processo da eclipse. This is a picture of the eclipse. That dark band is what is called
totality, or the path of totality. Essa é uma ilustração que mostra, na parte mais escura, qual é o caminho da sombra total. I want to compare that to the good soil. Eu quero comparar essa faixa com a boa terra. The only place you'll see the total eclipse is in that path of totality. O único lugar que você vai poder observar esse eclipse total será nesse caminho, nesse trajeto da eclipse total. If we compare it to the soil, everything going north and south is the rocky, the thorny, the hard. Assim que, se compararmos com a parábola do solo ou do semeador, qualquer coisa que estiver fora daquela pequena faixa vai ser o solo pedregoso ou duro ao meio do caminho ou de espinhos. I'm going to just go back. You see where it's a very thin piece there? Você vê aí onde existe apenas um pedacinho de luz ali? That's maybe 97% totality. Talvez ali seja 97% eclipse total. So that's what our farm was in, not about the 97%. Assim que o nosso sítio, nossa fazenda estava aí naquela faixa ali de 97%. Our oldest son said 97% is good enough. E o meu filho falou, 97% tá bom para mim. We said it's not good enough. We're driving 3 hours to be in the path of totality. E eu e meu marido falamos, não é suficiente para mim, a gente vai viajar mais 3 horas para a gente estar exatamente ali naquela faixa de eclipse total. We had a tool designer from Switzerland staying with us. E a gente tinha um engenheiro de ferramentas que estava ali com a gente naquela época. He had come to see Jonathan, E ele tinha vindo a visitar Jonathan, filho but deles. he caught our excitement about the path of totality. Mas ele se entusiasmou com o nosso projeto de ir ali. He told our son, I want to go with them. E ele falou ao meu filho, eu quero ir ali com vocês. And so, of course, our son came along as well. E assim que o nosso filho So falou, eu this is também a vou. very short video of what we experienced when it came to the total eclipse. E esse é um vídeo pequeno do que vimos ou experimentamos quando teve essa eclipse total. Okay, take your time. Maybe not yet. This is so incredible. Wow! Let me tell you, the next solar eclipse in the United States is Tenho que in. dizer-lhes que a próxima eclipse nos Estados Unidos, We are all planning to be there. nós planejamos todos estar ali. Our son said he would drive anywhere to see it again. Meu filho falou, eu vou dirigir para qualquer lugar para experimentar isso outra vez. It still gives us chills every time we see that because it was such an amazing experience. Ainda temos Beyond words to describe. Ainda temos arrepio só de pensarmos o que experimentamos ali. The only ones who can understand are those who have been in that path of totality and seen it. Só aqueles que experimentaram isso podem lembrar e apreciar o que aconteceu ali naquela faixa de eclipse total. Those who have ears, may they hear. Aqueles que têm ouvido, ouçam. So, in closing, I just want to challenge you to ask God to examine your heart. Para finalizar, gostaria que pedissem a Deus para que examinasse o seu coração. Ask Him to show you the stones and the thorns in your heart. Peça a Ele que mostre a você as pedras, os espinhos no seu coração. And we want to challenge you that 99% is not enough. E quero apelar a vocês que 99% não é o suficiente. When
the solar eclipse went from 99 to 100%, it was like the difference between night and day, literally. Quando essa eclipse teve essa transformação, essa mudança do 99% para 100%, foi com noite e dia de diferença. When you give 100% of your life to Christ, Quando- it will be the difference between night and day. Quando você dê o 100% do seu coração completo a Deus, você experimentar uma diferença como da noite para o dia. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you for the illustrations that we find in your natural world. Senhor Deus, damos graças pelas ilustrações que encontramos no seu mundo natural. We thank you for the parable of the sower. Te agradecemos pela parábola do semeador. We thank you for the miracles of the heavens, like the solar eclipse. Te agradecemos pelos milagres que ocorrem no céu com uma eclipse solar. Lord, we want to be in the path of totality. Senhor, queremos estar no caminho, na vereda de eclipse total. Make that our reality, we pray. Faça disso uma realidade no nosso coração, oramos. In Jesus' name, Te pedimos em nome de Jesus. amen. Amém.